Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás e agora o assunto é o Atlético, que amanhã enfrenta o Botafogo no estádio Antônio Ascioli. Jogo válido pela segunda rodada do retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Atlético que vive a expectativa da regularização do Campbell, reforço que chegou recentemente e ainda não saiu no bid da CBF. Quem conta os detalhes é o Oswaldo Santos. A cada rodada que passa, o Atlético se aproxima mais do rebaixamento. A volta para a Série B, um ano depois de ter conseguido o acesso, claro que não passava pela cabeça de nenhum atleticano. Mas hoje já é quase uma realidade. Sair da zona da degola se tornou uma missão quase impossível. O lanterninha do campeonato possui um jogo a mais que o penúltimo colocado, o Fluminense, e 2 a mais que o Cuiabá, o antepenúltimo. Já são 12 jogos sem vencer, contando o Brasileirão e a Copa do Brasil. O técnico Wagner Mancini ainda não jogou a toalha e prometeu elevar o nível das cobranças a partir de agora. A gente tem que mudar a posição do Atlético, né? E não dá para você pedir por favor para o jogador. Nós temos que botar no nosso dia a dia de trabalho uma maneira que o atleta entenda que ele está sendo cobrado diariamente. Eu acho que isso faz parte da profissão e faz parte do mundo do futebol. Se não quer ser cobrado, não pode ser jogador de futebol. Se o Atlético quiser se apegar às últimas e remotas chances de continuar na Série A, a hora da reação é agora. E talvez o maior desafio nesse momento seja vencer o vice-líder, o Botafogo, amanhã. Se jogar o futebol das 2 últimas partidas no Ascioli, sem considerar os erros de finalização, contra o Bahia pelo Brasileirão e o Vasco pela Copa do Brasil, dá até para animar. Para esse jogo, Mancini espera poder contar com o atacante Campbell, principal contratação rubro-negra nessa janela de transferências. Só que para estrear, o nome do jogador tem que constar hoje no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, que mostra que um jogador está apto e autorizado a entrar em campo. Durante toda a manhã de hoje, o sistema ficou fora do ar. Certamente ele vai estar liberado já para sábado. Eu espero que a gente consiga fazê-lo entender, até porque ele já tem mais de 15 dias aqui com a gente, aquilo que nós estamos desempenhando dentro de campo. Há uma grande possibilidade dele jogar assim, dele iniciar a partida, até porque não é um atleta que estava parado, ele estava em final de temporada, então chegou no Atlético já com uma certa margem bacana de treinamento. Eu acho que é um atleta que vai nos dar um up em termos técnicos e com certeza alguns outros jogadores que jogarem perto dele também têm uma tendência de crescer com isso. O Campbell é uma aposta do Atlético, é uma boa aposta. Ele esteve agora na Copa América, que foi disputada nos Estados Unidos com a seleção da Costa Rica. Ele disputou as últimas partidas, os últimos minutos dele em campo foram exatamente na Copa América. Depois ele saiu de férias e se apresentou à equipe do Atlético. Ele estava jogando no Alajuelense da Costa Rica e tinha até um bom retrospecto com relação a gols marcados. É uma boa aposta, mas vai precisar de um tempinho para se adaptar ao futebol brasileiro, para se adaptar ao Atlético e para voltar a ter ritmo de jogo. Ah, mas ele disputou a Copa América. Mas isso aí tem o quê? 2, 3 semanas. E depois o ritmo de treinamento dele era um ritmo mais baixo. E é bem provável que ele apareça, sim, no boletim informativo do dia da Confederação Brasileira de Futebol, porque toda a documentação já foi enviada. Vamos ver a história desse jogo, Tandara? Vamos acompanhar então como é que é a campanha do Botafogo fora de casa no Brasileirão. São 10 jogos longe do Nilton Santos, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 60% de aproveitamento, enquanto o Atlético, que vai mandar o jogo amanhã, ainda não venceu em casa nessa Série A. A gente observando aí, o Botafogo, nos últimos 4 jogos fora de casa, ele não sabe o que é perder. São 2 empates, um com o Vasco em São Januário, outro contra o São Paulo no Morumbis e 2 vitórias em cima do Cuiabá e em cima do Vitória. O Botafogo não tem muito esse papo não, de jogar em casa, jogar fora. O Atlético vai pegar uma pedreira amanhã. Sim, vamos dar uma olhada então no histórico desse confronto. Atlético e Botafogo já se enfrentaram em 15 oportunidades, apenas 3 vitórias para o Atlético, 6 vitórias para o Botafogo e 6 empates. É mais um jogo em que o Atlético não é favorito.
Bom, vamos falar agora de futebol feminino. Começa neste final de semana o campeonato goiano principal de futebol feminino. E a Tandara Reis está com uma série mostrando várias equipes que estarão em campo. E uma equipe que tem muita tradição, aliás, uma equipe guerreira que está sempre ali viva, é o Aliança. E a Tandara foi ver como está a preparação do Aliança. Maior campeão goiano, o Aliança se prepara para a disputa de mais um campeonato estadual. E desta vez, terá mais 7 clubes na briga pelo título. O importante não são só as 8 equipes. Eu acredito que são 8 equipes com elencos bastante diversificado, mas equilibrado. Eu acho que vai ser um campeonato onde placares elásticos vão ser poucos vistos, né? A gente já teve um campeonato que teve 11 equipes, eu era atleta na época, mas era muito discrepante, né? Tinha muitas goleadas ainda. Eu acredito que nesse campeonato de 2024 vai ser um campeonato muito equilibrado, vai ser placares mais apertados. Com o fim da parceria com o Goiás, o Aliança perdeu boa parte do seu aporte financeiro e, consequentemente, perdeu também atletas importantes para essa temporada de 2024. Dessa forma, o clube resolveu apostar nas categorias de base para a disputa do Campeonato Goiano. Nosso grupo tem uma média de idade aí de 18, 19 anos. Né? Grande parte dessas atletas com pouca minutagem, não passaram em campeonatos de grande importância. Né? Muitas vão ser a estreia de um campeonato oficial mesmo, mas quem vive o Aliança sabe da história que tem, da importância que essa instituição representa dentro do estado de Goiás. Já sabe que a oportunidade poderia bater em qualquer momento, né? A oportunidade delas é demonstrarem o futebol e mostrar que elas estão prontas. Sem patrocínio, o time teve que diminuir o número de treinos para apenas 3 vezes por semana. Antes a gente treinava de 5 a 6 vezes por semana. Fazia um trabalho na quadra de areia, fazia um trabalho de preventivo, né? E assim, agora por conta dessa questão mesmo, que a gente tem que estar ajudando as meninas na questão do transporte, e a gente não tem como intensificar essas atividades justamente por conta do financeiro, que a gente não tem condições de estar bancando, né, assim, direto as coisas para as atletas. Mesmo em meio às dificuldades, as aurinegras estão motivadas para buscar o 17º título goiano e, consequentemente, o tricampeonato da competição. No entanto, Patrícia Menezes acredita que a disputa está em aberto. A hegemonia do Aliança, o pessoal vai demorar anos, né, para poder tirar da gente. Uma hora a gente está embaixo, outra hora assim, são 16 campeonatos, né? A gente vê, nós estamos para lutar. Nós estamos lá, todo ano é uma incógnita, né? A gente só vai saber mesmo quando a bola rolar, que a gente conhecer as equipes. Eu vejo aí que as equipes, todas elas estão se reforçando, estão trazendo valores aí. Então, eu penso assim que é uma incógnita mesmo, e só quando começar a bola rolar é que a gente vai saber quem é o possível campeão. E o Aliança estreia no Campeonato Goiano no domingo, às 9h30 da manhã, jogo em casa. O Aliança que vai mandar os seus jogos no CT Buriti Sereno, diante do Trindade. Agora falando do Atlético Goianiense, que dessa vez vai ter um time no Campeonato Goiano, isso porque é obrigado pela CBF por disputar a Série A do Brasileirão. Vai apresentar a sua equipe, né, e sua comissão técnica somente hoje à tarde, às 5 horas, e amanhã já estreia no Campeonato Goiano. Um pouco estranho esse planejamento do Atlético. Você fez uma junção com a CUFA, né? Exatamente. Que é a Central Única de Favelas. Isso. O Atlético, na verdade, está cumprindo tabela, né, gente? Porque se ele vai apresentar um time que joga amanhã em Abadia, esse time vai sair daqui o quê? 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, para chegar em Abadia, de Goiás, e jogar às 9h30 da manhã. E eu acho isso muito ruim. Ou você faz ou você não faz. Você vai apresentar um time hoje, isso não é profissional. Aí depois o Adson fala assim, não gosto de futebol feminino porque também falta profissionalismo. Ué, e cadê o profissionalismo de vocês, Dragão? E outra coisa, o Corinthians está ganhando dinheiro com futebol feminino. O Corinthians está ganhando dinheiro com futebol feminino.
Estamos falando de futebol feminino, Tandara, vamos falar da Marta, porque o Brasil joga amanhã uma partida decisiva na Olimpíada, joga contra a França às 4 horas da tarde. A Marta não joga, porque a Marta foi expulsa na última partida contra a Espanha e pode ter sido o último jogo da Marta com a seleção brasileira em Jogos Olímpicos. A Marta, que já teve 2 medalhas de prata em Atenas 2004 e em Pequim 2008, teve também uma prata na Copa do Mundo de 2007. A Marta, que é a recordista em gols em Copa do Mundo, mas é preciso falar, tem uns 10 anos que essa Marta não é a mesma Marta que encantou o futebol feminino. Tem uns 10 anos, pelo menos, que não é a mesma Marta. Ah, mas a Marta vai abandonar a seleção brasileira? Eu duvido, ela está com 38 anos de idade. A gente vai ter a Copa do Mundo em 2027. Eu acho que ela vai fazer de tudo, Tandara, para disputar essa Copa do Mundo aqui no Brasil. Agora, a campanha do Brasil na Olimpíada de Paris é ridícula. Perdeu para o Japão e para a Espanha e venceu apenas um jogo. Ganhou da Nigéria. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de coisa boa. Do Caio Bonfim, que ganhou uma medalha de prata na madrugada de ontem na marcha atlética, e a gente vai ver a reação da família dele com a conquista.